A procaína, inclusive, ela ativa, ela deixa a gente mais tempo com DMT, que é dimetiltriptamina. O que é isso? É a molécula intercessora, né, na produção entre o tem várias sequências, né, mas digamos, entre o triptofano e a serotonina. É o que o pessoal busca ao tomar a ayahuasca. Uhum. Entendeu? A dimetiltriptamina é uma molécula nossa, endógena, que é conhecida como molécula de Deus. Então, é uma molécula que também te conecta. Algumas pessoas, erroneamente, buscam terapia neural para ter uma maior conexão com Deus. Mas isso vai depender, obviamente, do terapeuta. O terapeuta que olha para você e fala, você está louco. Você está viajando. Qualquer pessoa pode ser terapeuta neural, e que critérios que as pessoas na cidade delas, já que não dá para a gente entrar aqui no critério de recomendação de uma pessoa, mas que critérios que as pessoas precisam levar em consideração ao escolher um terapeuta? Isso já foi mais recente, né? A aceitação pelo Conselho da Fisioterapia foi uma grande vitória, porque realmente eu ficava com dó dos fisioterapeutas. Falei, gente, a terapia neural para os fisioterapeutas é outra profissão. Porque você começa, tudo bem, a própria fisioterapia já é algo incrível, tá? Eu respeito muito, eu adoro, inclusive. Mas eu via que ali existiam uns limites que eles tinham, né, por conta da manipulação mesmo, que isso é basicamente manual, você até entra com os aparelhos bacanas e tal. Mas quando você coloca a terapia neural, eles conseguem atingir a solução naquela sessão. Pelo menos quando ela que é o que eles veem, né? Ela é estrutural, digamos assim. Um fisioterapeuta até pode evoluir para a questão da terapia, né, emocional, os traumas, né, os engramas, mas se ele quiser, ele pode ficar basicamente no nível estrutural e físico. Dos nós, das tensões, das fáscias e tal. Foi inclusive o doutor Oséias que lutou tanto doutor Oséias, fisioterapeuta, que lutou tanto pela aceitação da profissão, da terapia neural na profissão dele de fisioterapeuta. Ele já é fisioterapeuta também há uns 20 anos, ou até mais, 25 anos por aí, e conseguiu, foi uma vitória. Então, para você ser terapeuta neural, necessariamente você tem que ser graduado na área de saúde e, teoricamente, injetor, né? Quem seriam os injetores? Dentista, médico, enfermeiro e biomédico, teoricamente, né? E aí injetores de aplicar injeção? Injetores, profissionais que podem injetar, biomédico, enfermeiro, médico e dentista, são os 4. E aí entrou o fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta, eu não sei se ele adquiriu a possibilidade para várias injeções ou basicamente para terapia neural, tal. Aí é um limite meu de conceito da lei deles, de resolução do conselho. Eu sei que a terapia neural é super aceita agora na fisioterapia, mas eu não sei até onde, né? Se eles podem injetar mais coisas além da procaína. Eles podem responder, inclusive, no chat, para eu também ficar sabendo. E então, basicamente, são esses profissionais que trabalhavam com a dor, mas que têm uma autorização legal para trabalhar com injetáveis. O que a gente fez também, quando eu ainda estava no Brasil, né? Transformar com a luz, né? Fazer a terapia neural fotodinâmica, que é colocar justamente a procaína na frente do laser e introduzir no corpo através dos fótons, né? E foi aí até que eu comecei a entender mais frequência e tal. E isso eu sempre ensinei até então, até descobrir, né, que o grafeno crescia com a luz do laser. Aí foi aí que eu falei, gente, vamos dar um tempo, eu sinto muito, porque até então qualquer um poderia fazer com a luz, entende? Qualquer um. Você poderia fazer na sua casa. Ia democratizar pra caramba. E era o que estava acontecendo, os psicólogos. E era o que estava acontecendo. E aí, por eu, Juliana, decidi dar um tempo nessa questão do laser até entender melhor. Né? Eu não parei totalmente, eu só dei um tempo até eu entender melhor.
e conseguir mostrar para os meus alunos como fazer de forma segura. E aí muita gente deve estar se perguntando, mas a procaína é um anestésico e ela não tem grafeno. A procaína no Brasil, olha só, no Brasil é um dos pouquíssimos lugares no mundo em que não existe procaína industrializada. Todas são manipuladas, todas. Já aqui, na Europa, não existe manipulada. Todas são industrializadas. Então, a gente entra aí numa vantagem brasileira de você poder incentivar, digamos assim, a farmácia a ser mais cuidadosa em relação aos insumos, né, e de buscar a informação, de poder ter esses insumos livres, né, dos micro-robôs, que a gente já evoluiu também, não é mais só grafeno, são os micro-robôs, né, dos micro-robôs e ter uma procaína isenta dessa biotecnologia. E sim, existem farmácias que fazem isso, que o grafeno, muitos colegas daí do Brasil já olharam, e eu tenho, até porque quando eu vinha do Brasil eu trazia, né? Eu até também já olhei aqui, estavam livres, mas tem outras que têm. Então é uma questão mesmo do profissional buscar. Aqui a gente também teve que fazer uma varredura, mas a gente encontrou algumas que não têm, e outras que sim, que têm. Uhum. Então é uma questão mesmo de busca, né, do profissional para utilizar algo que não tenha isso. E principalmente quando a gente usa endovenosa, que para mim é uma das principais, assim, é uma das minhas vias preferidas, é a endovenosa, porque ela faz justamente esse reset mais rápido de todas as suas células, todas. E é maravilhoso. Quando a gente trabalha no local, numa região, tanto, vamos lá, considerar o fisioterapeuta uma região que teve uma contusão, ou então uma dor crônica e tal, você dissolve aquilo ali. Só que muitas vezes a causa não está naquele lugar, a causa está muito distante. Pode ser uma vértebra distante, pode ser. A gente trabalha muito com dermátomo também, né? Que é o reflexo referente ao nervo, né? Então você teve ali uma lesão ou tem um campo interferente no nervo no trajeto já muito antes da manifestação dele, está se manifestando do braço. Então, a gente também faz essa pesquisa, né? E a gente tem a questão dos campos interferentes na boca, nos dentes. Por exemplo, músculos mastigatórios são músculos, quando a gente trabalha, normalmente vem reflexos emocionais, que a gente chama também de catarse, né? Catarse é quando você tem um entendimento da causa emocional, digamos assim, né? Então, você pode entrar num pânico. É como se o que aconteceu no momento do trauma voltasse sem que você tivesse consciência daquilo. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma dor porque ela não lembra disso, mas a dor aconteceu no momento que ela recebeu uma notícia muito grave, em que ela ficou muito chocada, né? Uma notícia que deixou ela perdida completamente, né? E aí, beleza, ela acha que digeriu a situação e tal, e continua vivendo, aí começa uma dor, sei lá, no joelho, e ela vai fazer terapia, faz tratamento, nada resolve e tal. E aí vai fazer a terapia neural, aplica através de injeção no joelho, e ela tem uma crise de choro, assim, choro ininterrupto, incontrolável. E ela fala, e ela conscientemente, eu não sei de onde está vindo esse choro. E blá, 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 e chorando, pode até berrar. Ela, mas eu não sei de onde está vindo esse choro. E é como se fossem duas pessoas falando com o terapeuta, é muito, muito legal. E aí ela falou, não sei de onde está vindo esse choro. Foi o que aconteceu antes, na situação em que você teve uma notícia e depois teve esse problema no joelho. E aí, quando a gente trabalha isso antes, né, do processo, a pessoa já reconhece, foi exatamente assim que eu me senti. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, isso é o engrama. Você volta a ter a mesma reação que você teve na época em que aquele trauma foi criado. Criado no seu sistema nervoso autônomo, neurovegetativo.
E pode ser riso, pode ser choro, pânico, desespero, pode ser gritaria, pode ser qualquer coisa. O que tiver relacionado ao fato que a gente está desbloqueando naquele momento. Isso que você está falando é tão legal, né? Quando a gente faz essas leituras sobre leitura corporal, né? Os órgãos que adoecem, a razão deles adoecerem, as doenças psicossomáticas, né? Exatamente. E há profissionais que defendam que toda doença nasceu primeiro na mente, né? Nasceu primeiro no campo emocional antes de manifestar no físico. Então, isso dá um pano para manga gigante, né? Mas eu tenho umas questões primordiais, Juliana, que também estão aqui no nosso chat, e aí eu queria fechá-las com você. Quando você fala assim, endovenoso, então é uma injeção que a pessoa, bem lá no beabá, tá, Ju? A pessoa, porque teve gente que me perguntou assim, é uma hipnose? Aqui no chat, não é uma hipnose, é uma técnica, então. Você pode associar. Pode associar, mas uma técnica é uma técnica, outra técnica é outra técnica. E ela toma essa injeção no local aonde aconteceu o dano imaterial. Depende. Aliás, mentira, o dano material. Sim. E aí, no dano material, teve gente que me perguntou assim no chat, extração dentária conta como um dano material? Então, extração dentária, cortei minha mão, sofri um acidente de carro. Nossa, eu acho que eu vou fazer terapia neural assim muitas vezes a partir de agora, porque você está falando, eu estou me lembrando de coisas que eu poderia cuidar a partir dela. Então, material é qualquer corte, qualquer coisinha? Por isso que a gente começou a colocar a terapia neural como algo basicamente obrigatório da odontologia, porque, assim, a gente promove cicatriz em todo mundo, né? E quando você não sabe, você acaba sendo um agente que está fazendo parte ali do adoecimento sem saber, e está tudo bem. Só que quando você começa a saber, você tem que evitar que essas coisas aconteçam. Então você precisou fazer uma extração, você já acompanha a cicatrização e coloca lá já para evitar que forme o bloqueio. Então você já faz terapia neural antes, durante e depois. Uhum. A terapia neural faz desbloqueios surreais, tanto que muitas doenças a gente desbloqueia pela boca. É mesmo? Tipo, tirar dente ciso, que é uma coisa cotidiana da grande maioria das pessoas. Conta? Total. A gente aplica na boca. É um dos lugares mais doloridos, né? E aí o dentista, ele tem um certo tato, ele tem como é que eu vou dizer, um know-how de como injetar isso na boca sem que promova tanta dor. Mas é óbvio que incomoda, né? O lugar mais dolorido é o pé, tá? A sola do pé, o mais dolorido é campeão. Mas dependendo também do nível de sensibilidade da pessoa, qualquer lugar é dolorido. Mas a boca é um lugar mais sensível e a gente anestesia demais, a gente aplica demais na boca. E aí, sobre o que estão perguntando, vai muito do terapeuta. A pessoa te falando, a evolução do terapeuta é o feeling, a chave do negócio. Tanto que eu falei, posso associar hipnose? Hoje, eu associo uma espécie de auto-hipnose, né, com que a pessoa consiga entender, porque não adianta eu falar para ela, será que não aconteceu isso, isso e isso, e é por isso que você está com esse bloqueio? Me interessa que ela reconheça, ela tem que lembrar. Então, esse é um processo, na verdade, não é nem de hipnose, é uma meditação. Uhum. Na verdade, acelerando a mente, né? Não desacelerando, né? Colocando a mente na frequência para que ela consiga se desbloquear, aproveitando o efeito da procaína. Uhum. Entendeu? Que a procaína faz isso. A procaína, inclusive, ela ativa, ela deixa a gente mais tempo com DMT, que é dimetiltriptamina. O que é isso? É a molécula intercessora, né, na produção entre tem várias sequências, né, mas digamos, entre o triptofano e a serotonina. É o que o pessoal busca ao tomar a ayahuasca. Uhum. Entendeu? A dimetiltriptamina é uma molécula nossa, endógena, que é conhecida como molécula de Deus. Então, é uma molécula que também te conecta. Algumas pessoas, erroneamente, buscam terapia neural para ter uma maior conexão com Deus. Mas isso vai depender, obviamente, do terapeuta. Tem terapeuta que olha para você e fala, você está louco. Você está viajando. Mas é porque depende do nível de estudo que a pessoa tem em cima disso. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso.
Existem trabalhos científicos já mostrando que a procaína ela deixa a dimetiltriptamina um tempo maior como dimetiltriptamina. Isso faz com que a pessoa tenha uma conexão até mesmo com o próprio passado dela, conseguindo entender melhor onde estão esses traumas, e ela consegue desbloquear. Uhum. E é uma aplicação única, Juliana? Depende. Tem gente que uma aplicação única resolve, tem gente que precisa de várias sessões. Aí tem gente que resolve o problema e depois quer resolver outros. Aí fica fazendo, a gente até brinca, não é que seja um vício, mas é que você fica muito feliz em conseguir resolver os seus problemas orgânicos, digamos assim, né? E até de percepção, de uma forma muito, muito palpável, muito simples. Né? Então, assim, é uma forma muito simples de resolver determinadas coisas. Agora, assim, falar sobre terapia neural é uma coisa tão vasta mesmo, que muitas pessoas, mas você não falou sobre isso, não falou sobre aquilo, é porque é muito assunto, e eu não consigo abordar tudo numa conversa só. Mas, por exemplo, vai depender do terapeuta, da experiência do terapeuta, em identificar aonde ele vai aplicar. Se você chega e diz, por exemplo, para um que é fisioterapeuta, ele vai, com certeza, no ponto de dor. Fato. Sim. Num ponto gatilho, no ponto de dor, na articulação que está lesionada. Agora, se você for, por exemplo, no médico, que já é basicamente só terapeuta neural, tá? Você vai falar, ele já vai pensar num dermátomo. Aí, por exemplo, você está com dor no braço, ele já vai aplicar na coluna. Ou então ele já vai fazer uma endovenosa, entendeu? Aí você vai num dentista, terapeuta neural, você vai dizer que tá com dor no joelho, tá com dor no quadril, ele já vai aplicar na boca, mas nos dentes relacionados a esses locais. Porque todo dente está relacionado, não só por meridiano, mas por fáscia, também está relacionado a diversos órgãos, né? Está relacionado pelo trigêmeo, que é o neuro, né? Que é o nervo principal, é o nervo do dentista, né? É o quinto par. Ele conecta os dentes a todo o corpo, todos os órgãos. Os dentes estão relacionados através de meridianos, os dentes estão relacionados através da própria fáscia e da musculatura mastigatória, de todo o resto, e está relacionado por vasos sanguíneos, por vasos linfáticos, ou seja, os dentes se conectam ao corpo através de inúmeras vias. Inúmeras vias, não é uma via, não são duas vias, não são três, são inúmeras vias. Então, se você for no dentista terapeuta neural, ele já vai aplicar de cara ali na sua boca, no soalho lingual, nos músculos mastigatórios, mesmo sabendo que vai também ter um resultado no teu corpo. Então, assim, é um mundo muito diverso, e dependendo da profissão principal do terapeuta neural e da experiência dele, ele vai optar por aplicar em determinadas regiões que podem ser tanto local como podem ser muito distantes.